Olá, meu nome é José Júlio Ferreira Lima, sou professor da Universidade Federal do Pará, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Esta videoaula tem por objetivo tratar de alguns conceitos e também algumas aplicações dentro da disciplina do programa de doutorado, Espaço Construído na Amazônia. O título desta aula é Espaço Construído, Arquitetura e Políticas Públicas nas Cidades Amazônicas. A ideia aqui é tratar das relações entre a produção do espaço, a arquitetura, enquanto campo disciplinar, e também tratar de políticas públicas. As políticas públicas que nós procuraremos ver dizem respeito justamente a como que a relação entre o espaço construído via arquitetura ou pela ótica da arquitetura fazem relações com as cidades em sua totalidade. Para desenvolver esse tema, nós vamos tratar desta abordagem da relação entre espaço construído e arquitetura. Partimos de um resgate teórico sobre a produção do espaço urbano e da morfologia urbana, enquanto abordagens de pesquisa. É nosso objetivo aqui trazer elementos que possam informar o doutorando, a doutoranda, nesses aspectos que buscam refletir sobre como que se dão as relações na sociedade para a produção do espaço urbano, bem como a morfologia que socialmente também é estruturada. E como é que essas duas posições tratam-se de abordagem de pesquisa. No caso da morfologia, discute a morfologia como um eixo de pesquisa que associa a arquitetura como variável independente e depois como variável dependente. Essa ideia de tratar a arquitetura como variável é do professor Frederico Holanda, da Universidade de Brasília, que vem desenvolvendo um trabalho muito interessante sobre as correspondências entre a configuração do espaço, a morfologia urbana enquanto abordagem e como entender essa diferença que pode ser articulada ao espaço construído, na medida em que podemos tratar tanto das dimensões espaciais per si, como das dimensões espaciais no processo de planejamento, buscando justamente articular o que nós estamos propondo aqui, que são as políticas públicas. Nós também tratamos as formas de territorialização e constituição de ciclos econômicos e formas espaciais, no caso das cidades da Amazônia, e procuramos destacar parâmetros de desempenho que circunstanciem a produção de cada época. Isso é um objetivo mais geral do nosso programa de pós-graduação, porque nós nos dedicamos a entender de forma mais aprofundada como é que há uma correspondência entre o que nós chamamos de ciclos econômicos, ligados a outras áreas disciplinares, principalmente a economia, mas elegemos as formas espaciais relacionadas com a própria arquitetura, né, como uma condição e uma correlação para que possamos entender a produção de cada época. Assim, buscamos relacionar a ocorrência da arquitetura como variável dependente, já nessa segunda etapa, na produção analítica sobre as políticas urbanas nacionais e sua inserção no debate regional. É um pouco, talvez, a inversão do que comumente é feito, em que nós tratamos primeiro políticas públicas através de uma tradição já mais antiga de estudo, que vem inclusive da sociologia, da ciência política, e que, em certa medida, no passado, a arquitetura ficou submetida a essas análises. O que nós propomos aqui é justamente examinar essa correlação, né, e entender que
a arquitetura, ela tanto tem as suas dimensões próprias, como variável independente, que nós vamos ver mais adiante, como ela também pode ser vista como uma variável dependente, em função das circunstâncias em que intervenções via políticas públicas, políticas urbanas, vão interferir nela. O nosso planejamento aqui é tratar dos 4 pontos. Primeiro, nós vamos fazer um resgate teórico acerca da produção do espaço urbano por meio desta videoaula, em que se constitui o material para tratar da economia política da urbanização, fazer uma visita muito que breve à sociologia, à geografia e à economia como referência. No segundo ponto, vamos focar mais no ponto da arquitetura e o espaço construído, como variável dependente e variável dependente. No terceiro, vamos tratar um pouco da morfologia urbana, como eixo de pesquisa. E, por último, políticas públicas, dando enfoque para a formulação, avaliação e monitoramento. E também, dentro do possível, tratar de aspectos metodológicos e escalas de estudo em 3 pontos, que seria o planejamento e as políticas urbanas, e o tema da habitação de interesse social, passando também pelo saneamento, e por último, a habitação de mercado. Esse sumário aqui ele é uma proposição que visa tornar o assunto mais articulado. A estratégia que nós pensamos para isso, embora pareça estranho, já está aqui no início da aula, as referências bibliográficas, normalmente nós colocamos isso aqui no final, mas aqui nós estamos propondo que o debate teórico ele seja acompanhado de uma relação com o que tem sido produzido, principalmente a partir das orientações concluídas e das publicações feitas dentro do âmbito do curso do PPGAU. Então, o que eu faço aqui? Eu procuro colocar as referências bibliográficas para que todos possam acompanhar e elas também fazem parte desta aula. Ou melhor, eu vou me basear, eu vou me referir a esses trabalhos que estão incluídos aqui nesta listagem como parte dessa abordagem. Então vamos iniciando. A ideia é que todos possam, após assistir esse material aqui, acompanhar com as leituras dessas referências aqui. Então, resgate teórico acerca da produção do espaço urbano parte do entendimento da produção do espaço pela sociedade, em que os elementos mais fundamentais seriam a existência de capital e de terra urbana, em que pese a trajetória de pesquisa relacionada à operacionalização do capitalismo dentro dos espaços urbanos, é fundamental que entendamos que para que a terra urbana possa ser o elemento central, entender o elemento central terra urbana dentro do processo de produção do espaço pela sociedade, é importante que tenhamos em mente que o capital e a renda, a categoria eminentemente central nesse processo todo, vai ter uma expressão espacial sobre mudanças recentes ou mudanças que ocorrem no interior do capitalismo, para que possamos entender que a análise de morfologias urbanas vem trazendo elementos para complementar o entendimento desta expressão espacial por meio de 2 conteúdos, de 2 elementos, a constituição e a apropriação. O que eu chamo aqui de constituição? É justamente o mecanismo em que o capital age sobre a terra urbana dentro da sociedade. Em que condição a sociedade vai corresponder ao processo de do capital dentro da cidade, da constituição, principalmente da transformação da terra rural em urbana, e das propriedades espaciais que esta expressão espacial vai ter. Então, é muito comum que o planejamento urbano coloque em segundo plano
essa expressão espacial. Mas para nós aqui é muito importante resgatar isso e colocar como elemento central. A partir do que é possível falarmos da apropriação dessas morfologias urbanas. A apropriação são as práticas sociais ligadas a como que a mesma sociedade que está articulando para que o capital interaja com a terra urbana possa ter condições de se apropriar na escala do local, na escala mais macro, né? Aqui nós temos vários conceitos de Lefebvre interferindo, principalmente na leitura dos espaços vividos, dos espaços concebidos, né? E de que maneira o que nós chamamos de planejamento possa ser uma entrada nesse processo aqui. Eu não estou falando exatamente do planejamento estatal ou do planejamento que é estabelecido institucionalmente, mas da condição de entender a possibilidade de interferir e alterar tanto o processo de constituição e, fundamentalmente, o processo de apropriação. O que se propõe, ou o que se tem em mente, é uma investigação sistemática das transformações morfológicas, da operacionalização do capital, no caso, na modalidade imobiliária, e em suas diversas modalidades, do capital comercial, financeiro, principalmente ao longo do século XX, nas primeiras décadas do XXI. Por que essa discussão aqui sobre o capital imobiliário e das outras modalidades? É porque, crescentemente, nós temos tido, nas décadas mais recentes, uma condição de operacionalização do capital financeiro, a partir, inclusive, da análise de David Harvey, que é muito fundamental para entender essa transformação morfológica. Então, nós estamos vivendo, né, em que pese todos os desafios mais recentes para a humanidade, em função da pandemia, mas nós temos intrínseco a esse processo a financiarização, que não é um exagero falar que está tanto na condição de constituição e apropriação do espaço urbano, como até na indústria farmacêutica e na indústria que produz as vacinas, que são tão importantes nesse momento agora. Essas relações, elas permeiam as formações urbanas ao longo do século XX, que é fundamental para que a gente entenda a cidade de hoje, e nas primeiras décadas do século XXI, a interação desse capital financeiro com as transformações das cidades, inclusive aqui na Amazônia, seja a condição metropolitana da capital e da sede aqui Belém, como de formações de assentamentos localizados nas demais regiões da Amazônia Oriental, aqui no estado do Pará, mas também em outras cidades da Amazônia Ocidental, né, nos outros estados da região norte. Então, a partir daí, os nossos temas de pesquisa, eles vão desde a discussão da segregação socioespacial, fundamentalmente para entender essa constituição e também a apropriação do espaço, as centralidades urbanas, a dispersão e a expansão urbana como fenômenos de relações da morfologia com as transformações que o capital impõe ao espaço da cidade. Aqui eu estou tratando espaço arquitetônico, né, relacionando-se com as dimensões morfológicas e as características e as qualidades que se colocam, trabalhando, lógico, dentro do contexto regional de planejamento urbano, da gestão de políticas públicas e de regulação urbanística. Esses três temas que estão na segunda linha, né, do planejamento, da gestão e da regulação, são aqueles que eu me dedico há mais tempo na pesquisa e que fazem justamente aquilo que eu estava falando da relação com o entendimento da produção do espaço urbano. Então, aqui eu procuro estabelecer, né, qual é a área ou quais são as condições que eu entendo
né, a partir da minha visão de pesquisador, que possam auxiliar a discussão. É lógico que existem outras abordagens, existem outras aproximações para essa questão, mas o meu trabalho e aquilo que eu proponho, inclusive, como eu falei antes, as referências que eu vou trazer, elas vão justamente ao encontro desses temas que eu estou colocando aqui. Então, uma breve revisão, né, como eu vinha falando, do século XX, nos primeiros anos do século XX, primeiras décadas do século XXI, né, nós podemos caracterizar o que crescentemente veio ocorrendo a partir dos anos 60, em que o espaço ele foi tratado com uma certa amnésia. Esquecia-se do espaço. Trabalhava-se nos anos 60, principalmente nas primeiras apropriações da visão marxista da sociedade para o entendimento do espaço, que o próprio espaço era retirado disso. Ele não tinha uma condição de entendimento porque trabalhava-se com processos sociais universais e a tradição da sociologia urbana vinha dos padrões espaciais, que eram ainda modelos articulados à escola de Chicago, norte-americana, a uma certa imposição, né, dentro dos estudos sociológicos, em que não se tinha o aporte de elementos da própria arquitetura, se nós pudermos assim tratar. Nos anos 70, nos anos 80, com as releituras da economia política urbana, o espaço começa a fazer a diferença. E, a partir dos escritos de Henri Lefebvre e do trabalho do geógrafo David Harvey, aqui no Brasil, de Milton Santos, e também, crescentemente, da transformação que o planejamento, principalmente em função das necessidades de maior participação da população ou de uma maior socialização do entendimento dessa configuração, dos anos 80 marcam, ao mesmo tempo que a estrutura do espaço é entendido ou que representa um componente dialeticamente definido das relações gerais de produção, é entendido, como colocado aqui na citação de Soja, que as relações são ao mesmo tempo sociais e espaciais. E Harvey vai mais além. Ele diz que qualquer estratégia abrangente para lidar com os sistemas urbanos deve conter e conciliar políticas destinadas a mudar a forma espacial da cidade e políticas destinadas a afetar os processos sociais que existem na cidade. Segundo ele, o ideal seria estarmos aptos a harmonizar essas políticas para obter algum objetivo social coerente. E aqui concentra-se, em grande medida, aquilo que me preocupa enquanto pesquisa, que é justamente ter o entendimento do espaço dentro dos sistemas urbanos, né, que conciliem o que está sendo chamado genericamente, ou no geral, como políticas destinadas a alterar a forma urbana, como também políticas que vão afetar os processos sociais que existem na cidade. Não na tradição da sociologia nascente nos anos 20, até da Escola de Chicago, ou até mesmo em interpretações posteriores, mas buscando entender como é que a revolução urbana, a condição de acesso à terra urbana, de entendimento dos processos de capitalização, do capital financiarizado ou da financiarização no estado mais recente, são capazes de nos trazer pistas e que nós possamos avançar na pesquisa e na mobilização social, né, já que não existe, eu não consigo ver pesquisa dissociada desse processo, para que possamos garantir a continuidade nos estudos sobre a cidade. Mudando então para um segundo ponto, que seria espaço construído e arquitetura, né,
Como eu mencionei anteriormente, eu vou utilizar, em grande medida, um dos textos do Frederico Holanda, que trata justamente da arquitetura como situação relacional entre padrões físicos espaciais e o que ele chama de expectativas sociais, de variados desempenhos. Ou seja, a arquitetura é parte de uma relação entre padrões físicos espaciais e as expectativas sociais na apropriação desses padrões físicos. Quais seriam esses desempenhos que a forma da cidade, que a arquitetura traz? Teríamos desempenhos funcionais ligados em grande relação de expectativa quanto aos usos do solo, aos desempenhos de copresença, que seria na escala do usuário, na escala das pessoas, como é que os espaços ou as relações, as situações relacionais entre padrões espaciais e expectativas sociais estão ocorrendo no espaço público, no espaço livre, no espaço gregário, naquele espaço onde as pessoas vão se encontrar, muito simplesmente. Além disso, outras expectativas, que seriam dos desempenhos bioclimáticos, óbvios, fundamentais nesse momento de mudança climática, desempenhos econômicos, que de alguma maneira estão associados ao desempenho funcional, mas que são objeto de grande interferência do setor imobiliário nas expectativas de ganhos, né, principalmente voltados à mais-valia urbana, e que vão ter uma associação fundamental com a forma construída, com o espaço construído, seja em função da pegada no térreo, né, na horizontal, como na vertical, além de outros desempenhos topoceptivos, que seriam aqueles relacionados às expectativas do lugar, da identidade, da condição de orientação, que passam aí por desempenhos emocionais e simbólicos. É lógico que esses desempenhos eles estão aqui quebrados como uma estratégia de apropriação e de entendimento. No mundo real, esses desempenhos estão todos interrelacionados. É um ponto fundamental nessa discussão a questão da arquitetura moderna. É muito importante para nós da arquitetura que consigamos entender e ter em mente o que foi esse momento e o que ele trouxe para a formação do arquiteto, para o modo de pensar do arquiteto e o quanto isso se mantém ou isso é quebrado. Esse momento de mudança dos paradigmas da arquitetura moderna, como é que ele ocorreu, no que gerou, o que foram as consequências e as releituras que são fundamentais para isso. Aqui mesmo no programa, o trabalho de pesquisa da professora Selma, né, tem discutido no plano regional, no plano local, o que foi a ideia de modernização da cidade. E é muito importante nos dedicarmos ao entendimento, por quê? Elementos como a estandardização da produção industrial, a exigência da reprodução da força de trabalho, e também, como é mostrado nos estudos da arquitetura moderna, a identidade plástica, que foram problemas da arquitetura moderna relacionados a aspectos como a copresença, que para nós é fundamental dentro dos desempenhos, trata justamente de como há uma organização espacial como variável independente. Ou seja, está no interior da arquitetura. Não depende, se nós pudermos falar assim, de uma construção que venha como variável dependente de outras dimensões. A ideia aqui é entender as dimensões sintáticas e semânticas que estão trabalhando para que a gente possa
entender esse conceito de arquitetura como variável independente. A dimensão sintática é aquela em que se pensa a construção da constituição física, né, em si, principalmente para a análise dos espaços, o que seriam as barreiras, as permeabilidades, ou seja, aquilo que você tem como limitação do movimento da visualização, formada pelas impermeabilidades ou pelas permeabilidades que se dão na constituição do espaço arquitetônico. Nesse aspecto aqui, a arquitetura ela é monossêmica, ela está na constituição própria. E os significados são inerentes à configuração. São significados permanentes, universais e de decodificação natural. Quais são as expectativas se nós pudéssemos relacionar aqui com os aspectos da copresença? Ou você está num espaço fechado, ou você está num espaço aberto. Ou você está num espaço que tem uma barreira para você se locomover, ou você está num espaço em que não há barreiras próximas. Ou até mesmo a ideia de próximo e de longe, ou de confinado, ou de aberto, está articulado à sua própria configuração física. Isso é uma construção sintática, é uma construção da própria linguagem, né, desses espaços, ou dessas constituições físicas, dessas condições impostas pela parede, digamos assim. Já a dimensão semântica, ela está relacionada aos rótulos, às categorizações, às categorias ou às adjetivações do espaço. Logo, a arquitetura é polissêmica. Há significados convencionais sobrepostos à configuração. Se ela é uma residência, um hospital, uma escola, uma praça, um largo, um parque, tá? São significados que a sociedade convenciona para aquela constituição sintática de origem monossêmica. Há também que se atentar para outros significados históricos, dependentes da decodificação própria da cultura. E aqui vem o elemento cultural de forma muito interessante. Eu acredito que o entendimento dessa dimensão semântica depende de outras abordagens da própria arquitetura, ainda como variável independente, na medida em que nós não estamos trazendo para o entendimento algum processo, algum elemento que tenha proporcionado, que tenha produzido esta arquitetura. É um pouco difícil, em alguma medida, principalmente quando nós estamos trabalhando com aspectos históricos, porque é muito colado o processo de produção dessa arquitetura. Então, dentro desse entendimento, é possível que nós façamos uma espécie aqui de balança, né? Arquitetura como variável dependente e arquitetura como variável independente. A partir do quê? Da forma da cidade determinada por fatores ambientais, econômicos, ideológicos e políticos, do mercado imobiliário, do relevo, da pedologia do local, da geologia, do clima, da distribuição de renda, da legislação, de impostos, enfim. Isso tudo está interferindo nessa balança para entender o saber, que seria relacionado ao projeto, já que vai buscar elementos do entendimento da arquitetura como variável dependente ou independente, e o fazer como construção. E aqui, atentar para a natureza dos problemas, que não são únicos, eles estão articulados, inerentes à arquitetura moderna, relacionada a aspectos de copresença, daí aquela observação há pouco sobre o entendimento destas influências, e o comportamento espacial da população,
como se distribui e como o configura. São importantes para compreender custos de deslocamento ou de instalação e manutenção dos vários tipos de infraestrutura que estão dentro da cidade. Então, enquanto variável independente, esses aspectos eles precisam ser pensados dentro daquela discussão sintática e semântica como variável independente e que vai ter uma capacidade, né, de articulação da própria população para a utilização desses espaços. Mas, por outro lado, entender como variável dependente como é que fatores ambientais, econômicos, ideológicos e políticos estão interferindo tanto no saber projeto como no saber construção. Então, essa gangorra, né, essa discussão aí, ela estaria presente, como eu falei, nas minhas preocupações, nas minhas tentativas de fazer pesquisa, né, e que tentam dar respostas para a situação específica da Amazônia. Entender a arquitetura na cidade da Amazônia como variável independente, tem tudo a ver com a região, né? A condição é muito difícil separar, né, talvez da determinação dos fatores ambientais, como a questão ribeirinha, a questão do interior, ou a presença dos grupos sociais que aqui afluem, mas também como variável dependente, com uma forte correlação com as políticas públicas. Daí da minha preocupação em trazer para cá. Dando continuidade, nós vamos passar para o terceiro ponto, que seria a morfologia urbana como eixo de pesquisa. Dentro daquela discussão sintática e semântica, é relacionar a criação do lugar com uma condição para o funcionamento do capitalismo mundial. O capitalismo contemporâneo se sustenta em grande medida pelos meios que a cidade proporciona para a acumulação de capital. Vocês percebem que nós não vamos falar de maneira separada. Nós não vamos tratar da morfologia urbana como eixo de pesquisa, apartando essas duas questões. É por isso que, ao relacionarmos a sintaxe espacial, né, que parte da necessidade de uma compreensão teórica de como o espaço funciona, e a estratégia é combinar descrições formais, computadorizadas de padrões espaciais, com observações empíricas de como eles são usados, fazendo a ligação entre as duas com estatísticas mais simples. Como é que isso funciona? A partir da configuração do traçado global da cidade, é uma expressão espacial dos processos políticos e sociais. Eu acredito que, por meio dessa abordagem dentro da morfologia urbana, é uma maneira bastante eficiente de tratar isso. As possibilidades também de interação social nos espaços abertos da cidade são parte dos requisitos para as formas urbanas. Não há uma preocupação escalar que trate tanto das questões como variável independente e também como variável dependente, entendendo quais são os elementos que vão operar, elementos que eu quero dizer aqui, das expectativas que vão ocorrer dentro desses espaços. E a diferenciação de localização é um componente, para mim, de fundamental importância para um dos objetivos sociais da pesquisa, que é a equidade social. Sendo possível mostrar com o estudo como a acessibilidade é capaz de compensar desvantagens de grupos sociais no espaço urbano, que é o tema que eu já persigo há bastante tempo a partir da minha tese de doutorado. Ou seja, de uma maneira mais geral, o que é que nos interessa? É entender configuração e entender localização. Pesquisar em profundidade as transformações impostas pelo funcionamento do capitalismo mundial na configuração e na localização da arquitetura, né, tanto das barreiras como das
liberações que possam existir na análise sintática e na análise semântica. Então, a abordagem da arquitetura para nós aqui é a forma urbana, que é uma composição dialética entre forma planejada e forma espontânea. Eu estou aqui acentuando, trazendo mais articulações, né, tanto metodológicas como teóricas, para entender que as relações morfológicas que tratam do espaço geométrico e do espaço de relações sociais possa ser tratado a partir de propriedades espaciais e da apropriação social dos espaços da cidade. Usos do solo, dependentes da forma e da sociedade, não existem, nem organizam-se independente do arranjo morfológico. O uso do solo aqui dentro de uma perspectiva mais modernista ou funcional, para nós é quebrado na medida em que tratamos desta dialética da forma planejada, da forma espontânea, ou das relações entre as propriedades espaciais e a apropriação social, em função justamente da quebra ou de entender que processos sociais não podem, não são representados por modelos. Há uma evolução das modificações de localização dos usos do solo e da geometria das cidades. Nós continuamente pesquisamos essa geometria, né? E mais, tratamos de agentes sociais articulados à morfologia e à identidade promovidas agora pelo tempo, pela questão das tipologias. São agentes interessados na manutenção e na alteração de unidades morfológicas na cidade. Então, para nós, são dois conceitos básicos. A fragmentação física, associada à fragmentação social, e a acessibilidade do tecido urbano, e não no tecido urbano. Ou seja, as propriedades de acessibilidade, elas estão participando como abordagem de pesquisa dentro da forma urbana, não em função de uma determinada decisão ou de uma política de transporte público, mas inicialmente como um dos eixos de pesquisa das características dadas pela própria forma urbana, que talvez possa ser eventualmente articulada ao sistema viário, à malha de vias, mas não necessariamente por ela ser uma via para o deslocamento, mas fundamentalmente por constituir um espaço delimitado pelas barreiras arquitetônicas, as próprias edificações. E assim tem sido o trabalho de pesquisa que eu vou agora começar a me reportar. O primeiro é um artigo produzido para a revista URB, né, denominado Morfologia Urbana das Cidades Amazônicas, a experiência do nosso grupo de pesquisa relacionado ao Laboratório Cidades na Amazônia, em que nós procuramos, a partir do texto puxado pela Ana Cláudia e com a nossa participação, que nós contribuímos para uma espécie de dossiê que a revista organizou sobre morfologia urbana, em que buscou-se, né, trazer elementos de pesquisa a partir dos primeiros registros. Né? Na verdade, a morfologia das cidades amazônicas tem sido objeto de vários registros ao longo do tempo. Né? Aqui nós mostramos mapas históricos de levantamento da cidade, não necessariamente pela condição do momento em que ele foi produzido, mas do entendimento das relações morfológicas que aparecem e que são muito importantes para a nossa concepção e para a nossa vivência de cidade. Entre o mapa da Orla, ali do século XVII, passando pelas transformações que o parcelamento do século XVIII, até chegar na grande transformação que acontece na ocupação do sítio no início do século XX, né, através desses desenhos aqui, é muito importante para nós entendermos que já se lida há bastante tempo com aquelas dimensões sintáticas e que foram se associando dimensões semânticas, principalmente para a apropriação dessa localização e dessa configuração. Nós acreditamos que o entendimento do que significa parcelamento regular ou relação entre orla e rio,
água e território e a condição amazônica, ela tem suas raízes principalmente na presença do colonizador europeu, trazendo esses conceitos e eles se batendo a todo momento com as condições locais, seja por grupos sociais autóctones, seja por grupos sociais que se organizam aqui em função da confluência de várias origens, né? Um trabalho que para mim é muito importante fazer referência é a pesquisa da Paula Abreu, que foi orientada por mim e co-orientada pela professora Luli Fischer, do Direito, em que ela vai justamente buscar uma articulação sobre a trajetória fundiária de uma das áreas mais importantes aqui, que tem a ver com aquele arruamento da área de expansão a partir do plano de alinhamento do Palma Muniz, do Nina Ribeiro, e que foi registrado pelo Palma Muniz em algum momento, já lá no início do século XX, né? E que durante muito tempo os instrumentos ou o sistema fundiário, principalmente ligados à enfiteuse, que leva ao movimento de aforamento e também a partir de pesquisas feitas com a espacialização dos termos de aforamento e dos termos obtidos junto à CODEM, a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém, o grupo de pesquisa do direito fez a transcrição desses termos e a Paula, a partir do projeto da pesquisa de dissertação dela, ela faz uma espacialização disso, principalmente para entender como é que é o processo social e quais são as expectativas, né, de desempenho dessa forma em relação à constituição do lote, uma vez que até então havia uma série de pesquisas já desenvolvidas em função da escala da quadra e mesmo do plano como um todo. Esse trabalho foi publicado no periódico Anais do Museu Paulista, né, e que vocês encontram a referência naquela parte que eu mostrei anteriormente. Esse trabalho ele é bastante detalhado, né, nessa figura que mostra, por exemplo, as transformações, sempre buscando o par dialético aqui, que seriam as transformações fundiárias dentro do processo de constituição de uma intervenção ou de um pensamento que a gente pode dizer que seja de planejamento ou de gestão, e o morfológico do lote, né, aforado pela Câmara Municipal ainda no século XIX, e que começam a acontecer antes mesmo do alinhamento e da demarcação do terreno, a partir daquele desenho que somos bastante influenciados do que seria hoje o bairro do Mar. Voltando àquele trabalho anteriormente mencionado, nós também fazemos uma discussão sobre o que seria um mosaico de tipologias que são fundamentais atualmente ou desde o século XX para cá, que são conjuntos habitacionais, condomínios fechados, loteamentos, assentamentos informais e que passam por análises morfológicas a partir da composição dos problemas de pesquisa que nós temos nos dedicado. Aqui é uma ilustração que procura mostrar isso. Esses trabalhos, eles, como eu falei no início, eles buscam associar essas questões. Aqui é outro trabalho da Sâmia Muri, que também foi publicado no periódico Óculo, da PUC Campinas, em que faz uma correlação sobre degradação arquitetônica e a morfologia do bairro da Campina no centro histórico de Belém. Muda um pouco, né, a escala, trabalha-se fundamentalmente com uma expectativa funcional, mas também uma expectativa morfológica de desempenho, que foi bastante interessante a partir dessa análise de layers, né, em que se trabalhou numa escala de resolução bastante complexa, que é justamente a degradação dos imóveis, da situação de ruínas, mas que buscou-se fazer uma correlação com o que ela chama de atratores, que são os mercados, as feiras, as lojas, magazines e a concentração de ambulantes, né,
o quanto a configuração espacial funciona, né, como elemento definidor dessas expectativas. Esse trabalho, eu acredito que seja um dos mais interessantes que nós produzimos e que já rendeu, inclusive, artigos dentro do evento de arquitetura moderna, né, que ocorreu na UFPA, e que traz, digamos, essa visão mais sintática para uma análise da própria condição de modernização da cidade. Nós utilizamos a técnica ou os conceitos da sintaxe espacial justamente para entender em que medida a ocorrência tanto das ruínas como da localização dos ambulantes e dos estacionamentos, que são o uso do solo fundamentais, guardavam alguma correlação com a dinâmica, né, ou a propriedade espacial. Então, o que a gente tem aqui? O quanto a localização desses ambulantes, né, ou desses vendedores, ou das ruas que tinham esses vendedores, estavam tendo algum tipo de inteligibilidade, que seria tirar partido ou ver a arquitetura como variável independente e, a partir dela, utilizar a localização para um maior rendimento econômico. Né? Então, aqui é um tema que a gente já trabalha bastante com várias pesquisas, que é justamente buscar entender essas correlações. Aqui uma correlação estatística, em que dois conceitos da sintaxe espacial, a integração global e a conectividade, que dão conta tanto de um entendimento da localização global dentro da cidade e de uma localização mais local em termos de expectativas para a apropriação e a copresença, tem um significado, tem potencialmente um significado econômico, que é tanto utilizar a ruína da degradação dos imóveis como estacionamento, como depósito para ambulantes, assim como para a localização dos vendedores ambulantes. Então, quanto mais o número de bolinhas que vocês estão vendo aqui, que representam indivíduos, no caso dos vendedores, ou imóveis, no caso dos depósitos e dos estacionamentos, se aproximam dessa reta que é a descritiva da correlação, a partir do que a sintaxe espacial mostrou. Nós também temos, voltando ao texto anterior, uma preocupação de descer, né, de ir a assentamentos urbanos que estão localizados no interior do estado, como o caso aqui de Limoeiro do Ajuru, para aplicar também esses conceitos mais morfológicos, por exemplo, naquilo que é a técnica de zoneamento eminentemente trazida pelo planejamento. Agora, passando para o último ponto, que é o da avaliação de políticas públicas, eu queria inicialmente dizer que a avaliação de políticas públicas é um tema específico dentro da ciência política e que nós fazemos uma relação na medida em que precisamos, justamente dentro daquela visão da arquitetura como variável independente primeiro, mas depois como variável dependente, entender que depende de políticas públicas e que para que a gente possa compreender essa arquitetura, proponho que seja importante utilizar o aporte da avaliação das políticas públicas. Primeiro, precisamos entender o que é política pública, aqui colocado como uma intenção implícita e explícita do governo, e a expressão dessas intenções, incluindo padrões específicos de atividades ou ausência de ações de agências governamentais. As políticas públicas incluem como objetivos principais controlar, regular,
ou promover certas facetas da sociedade em relação ao interesse da defesa nacional, legal, ordem econômica, bem-estar social e afins. Esses objetivos, vocês percebem que, na medida em que aparecem os termos controlar, regular, promover, não é difícil fazer a ponte com a própria arquitetura ou com o espaço construído. Nós controlamos o espaço, buscamos meios para controlar o espaço construído, regular o espaço construído e também promover determinadas facetas, como está colocado aqui nessa citação. Então, a política pública também é um campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e ou analisar essa ação como variável independente. E, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações, variável dependente. A política pública, assim como a arquitetura, ou pensar uma inserida na outra, é possível também articular essas duas noções, de o quanto elas estão articuladas a uma cadeia de decisões, como elas estão por si só colocadas dentro daquilo que se constitui, inclusive para nós, dentro da arquitetura e do planejamento, o que é importante em termos de formulação de políticas públicas. Ou seja, o estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. Isso daqui é do Marcelo Lopes de Souza, geógrafo, que tem trabalhado nas pesquisas muito próximas do entendimento da arquitetura. Eu não queria confundir muito aqui, mas é importante chamar a atenção de que a política pública ela é um elemento importante para que a gente entenda quando se coloca o conceito de arquitetura como variável dependente, digamos assim, de uma maneira mais simples. A arquitetura depende das políticas públicas, ou de o quanto essas políticas públicas conseguem propor, fazer essas mudanças, mas não podemos esquecer que na nossa colocação aqui, a arquitetura também é variável independente, na medida que ela tem dimensões próprias que não vão ser vistas, não vão ser abordadas especificamente enquanto variável dependente. Também precisamos observar nessa situação toda que tem outros significados da palavra política, como uma etiqueta para referir-se a declarações governamentais sobre áreas amplas de atividade e envolvimento. Dentro da nossa preocupação de estudos urbanos, precisamos estar atentos a essas definições, porque elas também podem ser fonte de subsídios para a pesquisa. Quando o governo expressa um propósito geral, o desejado estado de coisas, a retórica, ao invés da realidade. Quando refere-se mais especificamente a proposições com objetivos específicos e os meios para atingir os objetivos mais amplos. Quando existe uma determinada legislação, diz que o governo tem uma política sobre um determinado tópico. Não é à toa que muito da pesquisa que se faz, que eu procuro encaminhar, usam peças legais. Tanto aquelas mais antigas como mais recentes ou com maior ou menor condição de elucidar problemas espaciais. Mas também, além da lei, instrumento legal ou paralegal específico, principalmente em contextos não ligados à nossa tradição ibérica, de legalidade, em que o planejamento se torna uma lei ou busca ser uma lei. Mas é quando temos uma determinada atividade permitida ou requerida. Política também significa decisões governamentais, resultantes de momentos de tomada de decisão. A tomada de decisão em si é um componente importante para a análise, mas também se refere a uma estrutura político-governamental, incluindo até a partidária. Então, as nossas pesquisas, nossas ações de extensão relacionadas a planos diretores, né, a composição, o que eles trazem, o momento em que eles foram criados ou como eles foram ou não implantados, tem relações aqui. Já a análise de políticas urbanas, no caso,
tem usado o termo na investigação de intenções implícitas e explícitas em leis e regulamentações, e como seus efeitos podem expressar aquelas intenções. Por análise de políticas urbanas, no caso, entendemos a busca pela explicitação de princípios, o julgamento se foram apropriados ou não apropriados, revelar limitações à implementação devido à falta de recursos ou à própria capacidade ou incapacidade administrativa. Para nós é muito importante na análise as etapas de abordagens, uma abordagem apropriada a políticas do tipo top-down, de cima para baixo, ou bottom-up, de baixo para cima. E uma distinção entre resultados e consequências. Resultados, em inglês, outputs, que é aquilo que o governo provém de fato, em oposição àquilo que foi prometido ou foi autorizado através da legislação. E as consequências, os outcomes, que é a totalidade do que foi atingido, dos impactos, incluindo não intencionais e até os efeitos colaterais das políticas. Ou seja, a análise de políticas, a avaliação de políticas considera tanto o movimento de criação ou de imposição delas, como os seus resultados e as suas consequências. Quer dizer, é uma análise que vai efetivamente trazer, né, uma mensagem ou um entendimento mais completo ou mais consequente disso tudo. Isso aqui está relacionado tanto àquilo que já foi mostrado nas pesquisas anteriores, mas também numa cadeia de estudos que nós temos feito a partir da descrição dessas políticas, do entendimento da implementação e da avaliação da política. Nos estudos de conteúdo de políticas, a gente trabalha com a identificação dos instrumentos, planos, leis, projetos, normas, no tempo, soltos, o conteúdo e objetivos desses instrumentos, os princípios sociais e funcionais, o funcional não está à toa aqui, níveis de participação popular, o estudo do processo de decisão política, com questões ligadas à implementação, com a identificação de agentes e suas articulações, estratégias de configuração do espaço, também não é à toa a configuração aqui, e a relação com a reprodução capitalista no nível nacional. Já a avaliação, que talvez seja o estudo mais complexo, que vai trabalhar com os resultados e consequências, como eu conceituei anteriormente, visa buscar a relação, ou melhor, busca entender os resultados e as consequências relativas à questão urbana, individualmente definida para cada caso. Os estudos que nós temos feito disso vai trabalhar tanto definições e modelos sobre políticas públicas, em que temos os principais elementos extraídos. A política pública permite distinguir o que o governo pretende fazer e o que de fato faz. Envolve vários atores em níveis de decisão, embora seja materializada através dos governos, não se restringe a participantes formais, já que os informais são também importantes. A política pública é abrangente, não se limita a leis e regras. É uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. Embora tenha impactos de curto prazo, é uma política sempre de longo prazo. E envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação. Eu vou mostrar aqui alguns casos, alguns exemplos, que não longe de esgotarem tudo, mas estão muito presentes no que nós temos feito dentro da pesquisa do Observatório das Metrópoles, em que nós visamos ao entendimento do que seria a governança metropolitana, a política pública e a gestão metropolitana. Faz parte de um grupo maior de pesquisa nacional em que compara e que faz uma articulação entre as várias situações metropolitanas no Brasil e que busca, no caso da região metropolitana de Belém, trabalhar o que tem sido um processo de desarticulação predominante na gestão metropolitana, infelizmente, e que passa por variações,
de arranjos políticos locais e formação e hegemonia política em torno de coalizões entre o legislativo e o executivo, entre as prefeituras e o governo do Estado, e entender que há diferentes níveis de planejamento e atendimento de serviços comuns. Agora, a arquitetura aqui é variável dependente, tá? Habitação e uso do solo, saneamento básico e ambiental, transportes. Na questão da habitação e uso do solo, dentro da visão da gestão da governança metropolitana, nós trabalhamos as políticas habitacionais mais recentes, como Minha Casa Minha Vida, embora já tenhamos outras, já feito vários trabalhos sobre as consequências e os resultados, né? Reproduz uma expansão periférica, danosa e qualidade inferior da produção das unidades habitacionais, entende o conflito da estrutura institucional municipal e o volume da demanda privada, observando protocolos e secretarias de prefeituras municipais que, em alguma medida, tentaram se adaptar aos programas e o novo perfil econômico. No caso aqui da Amazônia Oriental, ligada à questão da exploração econômica e também pela questão dos loteamentos, né? Articulação administrativa. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui porque vai terminar o tempo da gravação. Isso tudo entendendo a organização social do território e as formas de provisão de moradia na região metropolitana, buscando articular, entender a intensificação do uso do solo nas áreas mais qualificadas, as condições de organização do território e provisão da moradia impactadas pelas condições de acesso à terra urbanizada e as condições de reprodução do capital imobiliário, a conjuntura nacional recente, que tem apresentado condições econômicas e institucionais mais favoráveis, inicialmente aqui já está um pouco defasado, principalmente quando se fez um estudo do PAC, do Minha Casa Minha Vida, e os investimentos feitos de forma a melhorar as condições de infraestrutura urbana e a promoção da produção habitacional para diferentes faixas de renda. Todo esse processo tem produzido intensa mudança no uso do solo nos municípios da região metropolitana, incluindo a transformação de áreas rurais em áreas urbanas, e bastante articuladas à localização dos principais eixos viários da RMB. Aqui nós apresentamos algum material das nossas publicações dentro do Observatório das Metrópoles, o estudo do PAC e do Minha Casa Minha Vida na região metropolitana no que se refere ao eixo de habitação e uso do solo. Aqui a metodologia das tipologias socioocupacionais, ligadas a uma metodologia que vai justamente espacializar dados do censo do IBGE, quando possível, né? E que, através de uma metodologia estatística, vai espacializar grupos classificados como agroindustrial, médio inferior, médio superior, popular inferior, popular médio superior. Nessa publicação que eu mostro aqui o título e tem um link, vocês têm acesso ao material completo. Outros trabalhos já vão mais no espaço da escala intra-urbano, da escala intra-regional, como é o caso da dissertação do Yuri Rebelo, que trata das políticas de habitação e a urbanização periurbana, que é um tema importante dentro do nosso programa, e esse trabalho aqui é o caso específico do assentamento Mártires de Abril, no Mosqueiro. Foi publicado na Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, e que eu acredito seja um dos mais significativos. Foi possível fazer um entendimento, né, das fases de ocupação dos lotes da agrovila e dos lotes rurais de produção, justamente para contrapor o que significou uma política habitacional promovida pelo Minha Casa Minha Vida Rural, mas também os desafios impostos pela produção agrícola pelos mesmos beneficiários. Outro trabalho diametralmente oposto a isso foi o estudo conduzido pela Marilu Rios, em que trata da habitação de mercado. Também com a preocupação de entender a regulação, ela fez um estudo pormenorizado da produção e configuração no caso de condomínios fechados horizontais, das décadas de 90 e 2000, que foi publicado na revista Projetar. Então, é um trabalho que eu acredito seja
bastante interessante e elucidativo do que tem sido esse processo aqui na região metropolitana. No outro aspecto do saneamento, nós, principalmente capitaneado pelo Juliano, nós temos trabalhado, né, dentro da análise das políticas de saneamento, né, inclusive buscando fazer correlações entre o processo de ocupação e os sistemas instalados de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem, né? E aqui nós temos toda uma preocupação de avaliação quantitativa. E o último tema que tem merecido nosso interesse, que é o de transportes, ligados a centralidades urbanas e bairros, como é que está a demanda e a questão da tarifa, a avaliação dos trajetos, a deficiência na gestão do setor em relação à configuração operacional de todo o sistema. Não é exagero dizer que talvez o tema dos transportes seja o que mais articula com a nossa análise sintática e, historicamente, a evidência da aliança ou associação de interesses entre o Estado e prestadores de serviços privados concessionários no atendimento e provisão de transportes do município da região metropolitana. E fazer correlações entre a ideia dos corredores de transporte do projeto Ação Metrópole e as intervenções do PAC Minha Casa Minha Vida, estruturando a região metropolitana. Aqui alguns elementos da pesquisa, né, em que se faz, principalmente na análise do comportamento das empresas, das linhas de ônibus, sem perder de vista a necessidade de compatibilização das diretrizes de uso e ocupação do solo com os projetos de transporte. No todo, se a gente puder fazer uma síntese ou uma conclusão parcial, né, a gente vê uma fragilidade da gestão e um comprometimento dessas funções metropolitanas, que apesar da expansão e do crescimento efetivo, as condições de operação metropolitana sofreram modificações de 80 a 2010, que podem até considerá-la erráticas. Órgãos e instâncias de gestão foram criados e dissolvidos, sempre sujeitos a influências partidárias do setor privado e às carências institucionais. A expansão da RMB foi ampliada, com o ingresso de municípios com perfis socioeconômicos, técnicos e políticos diversos, potencializando divergências quanto ao trato de políticas setoriais clássicas e total carência de uma visão sistêmica dos processos metropolitanos. Isso acontece tanto na mobilidade, no saneamento, na moradia e nos espaços públicos. Por trás, então, da forte expansão da produção imobiliária e a atuação do ramo da construção civil, que estão efetivamente acelerando a conurbação entre os municípios de Belém, Ninguém e Marituba, e o adensamento das áreas infraestruturadas, formando ilhas verticalizadas bem servidas em periferias fragmentadas, com a terra cada vez mais cara, metas de política pública e ações oficiais viabilizados com recursos federais e de empréstimos externos. Ou seja, eu termino aqui, né, apesar de ter feito aí um percurso bastante longo a partir da base teórica, é um exemplo, né, é um posicionamento dentro de uma condição mais atual que nós procuramos colocar nas pesquisas sem perder de vista as nossas bases iniciais. Era isso. Muito obrigado.